Queridos, abra as vossas Bíblias. Filipenses capítulo 1, verso 19 ao verso 26. Nós, meus irmãos, estamos fazendo uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E, meus irmãos, nós temos aí, por propósito, expor todos os 4 capítulos de Filipenses. Não sei até quando nós vamos, porque geralmente a cada culto, a cada domingo é uma lição nova, é uma lição diferente. Portanto, meus irmãos, nós vamos agora nos ater aos versículos 19 e aos versículos 26 da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Aqueles que achou, por gentileza, eu peço que se coloquem de pé, para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. E você que porventura está aí na sua casa, que você também venha abrir a sua Bíblia, não é o fato de você estar na sua casa que você esqueceu a Bíblia na escrivaninha. Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia e acompanhe o texto bíblico conosco, para que juntos nós possamos ser alimentados pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Filipenses capítulo 1, verso 19 ao verso 26, o texto nos diz assim. Preste bem atenção, meus irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, ou permanecer vivo. E convencido disto, estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Amém, meus irmãos? Tomai os vossos assentos. Continue com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Eu gostaria que nós fôssemos acompanhando, o texto bíblico, que você venha ter essa, vamos dizer assim, essa ousadia, de, à medida que nós formos expondo a palavra de Deus, você conferir nas Escrituras Sagradas, que isso faz muito bem, tá, meus irmãos? O alimento ele deve ser digerido com propriedade, o alimento deve ser digerido sabendo aquilo que nós estamos ingerindo, colocando dentro do nosso corpo. Então, meus irmãos, fiquem atentos à palavra do Senhor nessa noite. Queridos, eu vou falar nessa noite sobre um tema: em todas as circunstâncias, sempre alegres. Vou repetir: em todas as circunstâncias, sempre alegres. Meus irmãos, a cada passo que se avança nessa carta, nós podemos ter certeza de uma coisa: que nós devemos aprender muito com o apóstolo Paulo. Até aqui, irmãos, Paulo ele tem relatado aos irmãos filipenses sobre a sua real situação. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, começou a nos acompanhar agora, e também aqueles irmãos que perderam algum culto, a carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele está preso numa prisão romana, logicamente na cidade de Roma, onde ali ele está preso numa prisão domiciliar. Só que, meus irmãos, ele está preso a um soldado, onde esses soldados faziam turnos de 8 a 12 horas, Então, a cada momento, o apóstolo Paulo estava com um guarda ao seu lado. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele também tinha o privilégio de receber visitas. Não é à toa que Epafrodito, na qual levou as ofertas dos irmãos filipenses, ao apóstolo Paulo em Roma, foi recebido por este apóstolo na sua casa.
E nós vamos ver, meus irmãos, de que devido à sua prisão, isso acarretou em algumas consequências para o apóstolo Paulo. Nós vamos ver, meus irmãos, de que nos mostra, né, de que de uma ou outra forma, o evangelho ele está em expansão. E o apóstolo Paulo, em outras palavras, vai dizer que pelo progresso do evangelho, nada vai abalar este homem. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, nada vai me abalar. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, nada vai roubar a minha alegria. Agora, meus irmãos, o apóstolo, prestes a ser julgado, olha só, meus irmãos, preste bem atenção. O apóstolo Paulo, prestes a ser julgado, ele também esboça sua ardente expectativa. E a reação do apóstolo impressiona. Por quê, meus irmãos? Vamos fazer um rápido panorama. O apóstolo Paulo ele nos falou sobre algumas situações que estavam vindo ali. Em primeiro lugar, que também poderia ser motivo de tristeza para nós. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava preso. Ou seja, o apóstolo Paulo estava privado de sua liberdade. É a mesma coisa que você dizer para o jogador de futebol que ele não pode mais jogar futebol. É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, para um pastor ou para um teólogo de que ele não pode mais ler livros. O apóstolo Paulo ele estava privado de sua liberdade. O apóstolo Paulo ele tinha um ministério ativo. Ele andava para lá, andava para cá, ele construía a igreja, visitava os irmãos e assim por diante. Discipulado e assim por diante. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que através da prisão do apóstolo Paulo, isso resultou na expansão ou no progresso do evangelho. Por quê, meus irmãos? O apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso, isso nós falamos num domingo anterior ao passado, né? Ouvimos pela palavra de Deus de que o progresso do evangelho estava acontecendo como, irmãos? De que o apóstolo Paulo ele não estava perdendo tempo. Ele estava acorrentado a um soldado, ele tinha oportunidade para falar a esse soldado. As pessoas iam visitar o apóstolo Paulo, ele falava do evangelho para as pessoas. Ao ponto, meus irmãos, de toda a guarda do exército particular do imperador romano ficar a par do evangelho de Cristo Jesus. Só que em contrapartida, meus irmãos, alguns líderes lá fora estavam usando a prisão do apóstolo Paulo para difamar o homem de Deus. Em outras palavras, olha, se o apóstolo Paulo fosse um grande homem de Deus, ele não estaria preso. Olha, se o apóstolo Paulo fosse realmente um grande homem de Deus, por que ele não foi liberto da prisão como ele foi lá em Filipos? E isso, meus irmãos, as pessoas estavam tentando causar alguma coisa no apóstolo Paulo. Só que nós vamos ver, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz assim, olha, o que importa? Porque essas pessoas estão propagando o evangelho. Mas nós vamos ver também, meus irmãos, que o segundo aspecto do apóstolo Paulo é que ele estava vivendo perto da sua iminente morte. O apóstolo Paulo estava preso, irmãos, ele não sabia se ele iria ser julgado e condenado à morte, ou se ele ia ser absolvido. O apóstolo Paulo não sabia se a morte dele ele estaria com Cristo, ou se ele iria viver para alcançar vidas para o reino de Deus. Agora, meus irmãos, se coloque no lugar deste apóstolo um instante. Os irmãos estão me ouvindo aqui, e você que está me ouvindo aí na sua casa. Se coloque no lugar deste homem. Se você acha que a sua vida é difícil, preste atenção na vida desse homem. Estava preso, estava sendo difamado, estava correndo o risco de perder a sua cabeça ou de viver. O que irá acontecer? Se coloque no lugar dele por um instante, qual seria a sua reação ao saber que você pode viver ou morrer? Qual seria a sua reação se você soubesse que as pessoas estão falando, difamando você, através das suas próprias pregações? Você conseguiria viver tranquilo? Você conseguiria deitar a cabeça no seu travesseiro e viver em paz? Ou você viveria ansioso? As reações de Paulo, meus irmãos, nos traz alguns ensinamentos de como viver alegre em meio às incertezas que nos rodeiam. Eu vou repetir, meus irmãos. As reações de Paulo nos traz alguns ensinamentos
de como viver alegre em meio às incertezas que nos rodeiam. Amém, meus irmãos? Querido, em primeiro lugar, nós devemos entender uma coisa, de que nós devemos estar alegres por descansar no travesseiro da soberania de Deus. Mas, pastor, de onde você tirou isso? O que está acontecendo, né? Essa é uma palavra emprestada que eu peguei de um grande homem de Deus, um pregador chamado Steve Lawson, onde ele usa essa expressão. Eu gostei tanto dela que eu peguei para mim, tá, irmãos? Então, a primeira coisa que nós devemos entender, está no versículo 19 ao 20, devemos estar alegres por descansar no travesseiro da soberania de Deus. Meus irmãos, quem aqui não gosta de chegar na sua casa, tomar aquele banho, né? E parece que você tira um fardo de 100 quilos do corpo. Você deita na cama e deita num bom travesseiro. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesse ponto, ele tem certeza de uma coisa, de que ele será liberto. O verso 19 diz assim: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso me resultará em libertação. Meus irmãos, essa convicção na autoridade de Deus causa no apóstolo Paulo uma alegria extraordinária. Por quê, meus irmãos? Nosso futuro, na perspectiva humana, tá, meus irmãos, é incerto. Se você perguntar para uma pessoa que não serve a Deus, olha, o que vai ser de você amanhã? Essa pessoa, no máximo que ela vai responder, não sei. Não sei, amanhã eu vejo o que vai acontecer amanhã. Mas, meus irmãos, a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas deve causar em mim e em você alegria. Às vezes você se pergunta, pastor Anderson, como que o apóstolo Paulo conseguia ficar alegre, sabendo de que ele estava preso, sabendo que ele corria um sério risco de ser morto, e sabendo de que as pessoas estavam denegrindo a sua imagem lá fora, e ele não podendo se defender. E eu vou dizer para você, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza de que Deus estava e está no controle de todas as coisas. E isso, meus irmãos, causou nele uma alegria extraordinária. Meus irmãos, se o apóstolo Paulo não confiasse em Deus, ele seria um homem dominado pelo medo e pela ansiedade, que poderia deixá-lo em dúvida a respeito de Deus. Mas este homem, meus irmãos, descansa no travesseiro da soberania de Deus. Paulo, meus irmãos, em outras palavras, sabe que independente do que aconteça, ele não será envergonhado. Ele sabe, meus irmãos, que se ele morrer, ele morrerá como alguém que cumpriu sua missão. E se ele viver, ele continuará proclamando o evangelho. Meus irmãos, Paulo, ele entendeu que sua intensa expectativa, essa palavra expectativa no grego quer dizer o quê? Espichar o pescoço para enxergar algo longe, ou algo no futuro. E ele também diz que ele tinha esperança, ou seja, ele tinha certeza absoluta de algo. É de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, qual era a certeza de Paulo? E qual era a sua esperança? De que a sua prisão, ou a sua vida, ou a sua morte, trazia a ele e fazia com que ele viesse a entender de que todas essas coisas cooperam para o bem dele e para o nosso bem. Meus irmãos, a primeira aplicação para a nossa vida é, em meio a este mundo de incertezas, dúvidas, será que nós estamos descansando no travesseiro da soberania de Deus? Será, meus irmãos, que em meio a esses momentos que nós estamos vivendo nas nossas vidas, será que quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu deito confiante e alegre porque Deus está no controle de todas as coisas, ou eu deito preocupado, ansioso, sem saber o que vai vir amanhã? Meus irmãos, essa palavra nos convida e me convida e convida a todos vocês, de que nós devemos, e nós estamos perdendo tempo se nós não estamos confiando na soberania de Deus. Por que viver ansioso, meus irmãos? Sabendo que de alguma ou outra forma,
todas as coisas cooperará para o nosso bem? Meus irmãos, nós não devemos nos alimentar com incertezas. Pelo contrário, meus irmãos, nosso alimento e certeza deve ser de que Deus é soberano. E eu, meus irmãos, e nós devemos descansar nessa verdade. Meus irmãos, não é o que o pastor Anderson está falando, mas é a própria palavra de Deus que nos diz que o mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que controla todas as coisas. É o mesmo Deus, meus irmãos, que ele diz em Isaías de que toda a sua vontade será feita. É o mesmo Deus, meus irmãos, que Jesus diz assim: olha, quando você for orar a Deus, diga assim: Pai nosso que estás nos céus. Porque, meus irmãos, dando a certeza para mim e para você, para nós que servimos a Deus, de que, olha, independente das circunstâncias e das situações, eu não devo viver ansioso, eu não devo viver de acordo com as regras deste mundo, eu devo viver descansando nos braços da soberania de Deus. Eu devo viver, meus irmãos, sabendo de que tudo o que está acontecendo, seja no Brasil ou no mundo, é da vontade de Deus, e isso cooperará de alguma forma para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, a soberania de Deus é a raiz que nutre a piedade, e o conforto do crente, e o forte alicerce da sua esperança. Meus irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu enxergo isso, meus irmãos, de que Deus, independente das circunstâncias, Ele está no controle de todas as coisas, eu vivo melhor. Meus irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, e eu vejo o poder de Deus sendo manifestado na história que Ele mesmo escreveu, as incertezas, meus irmãos, ela é suprimida pela certeza de uma coisa, de que todas as coisas cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, devemos pensar mais biblicamente do que como este mundo. Ah, meus irmãos, e como nós encontramos pessoas que ela diz ser cristã, mas os seus pensamentos são conduzidos de acordo com as ondas deste mundo. Eu volto a repetir, meus irmãos, quantas não são as pessoas que desistiram da caminhada cristã no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo? Quantas foram as pessoas que antes da pandemia diziam: olha, eu confio em Deus, mas durante a pandemia sua fé está se esfriando. O quadro da sua vida estava todo colorido antes da pandemia, agora durante a pandemia está ficando cinzento, está ficando meio sombrio, meio anevoado. Meus irmãos, nossas incertezas são devido ao fato de que não estou descansando nos braços soberanos de Deus. Queridos irmãos, pegue essa palavra para você nessa noite, e entenda uma coisa, meu querido ouvinte, de que você deve pensar biblicamente. Como assim, pastor? Como que eu penso biblicamente? É você se apropriar da palavra de Deus. É você, de uma forma figurativa, vamos dizer assim, comer a palavra de Deus, pensar a palavra de Deus. É você olhar que as catástrofes, as tragédias, até mesmo as nossas circunstâncias pessoais, de alguma forma cooperará para o bem, se verdadeiramente eu amo a Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, no versículo 21 ao 22, nós devemos entender de que nós devemos estar alegres por saber de que eu, a cada dia, estou mais próximo de encontrar com Cristo. Meus irmãos, eu vou repetir aqui, porque no culto da manhã, os irmãos ficaram um pouco impactados com o que eu disse. Não o que eu disse, mas o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui com essa palavra. Meus irmãos, nós devemos estar alegres por saber de que eu, a cada dia, estou mais próximos de encontrar com Cristo. Meus irmãos, só levante a mão. Que eu vou fazer uma pergunta. E quantos aqui tem medo de morrer? Alguém tem medo de morrer aqui? Não? Alguém? Não? Não? Você em casa tem medo de morrer? Vamos entender pela palavra de Deus
qual era a visão do apóstolo Paulo em relação à morte? Em primeiro lugar, meus irmãos, os versículos 21 e 22, acompanhe comigo no texto, por favor. Ele diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Vamos começar pela parte mais tranquila, né? O apóstolo Paulo diz assim, olha, porque viver, para mim, o viver é Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está dizendo, independentemente do que as pessoas estejam fazendo em relação a mim, eu vou viver para Cristo. Meus irmãos, essa era uma certeza do apóstolo Paulo. E essa deve ser a nossa certeza. De que independentemente do que as pessoas estão fazendo, do que as pessoas estão falando de você, você deve viver para Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, viver para Cristo significa viver segundo a vontade de Deus. Viver para Cristo, meus irmãos, significa você ter a sua vida sendo dirigida e guiada pela vontade de Deus e fazer tudo para Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, poderíamos perguntar, você já fez uma oração perguntando para Deus, Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? Meus irmãos, eu chego à conclusão de que muitas pessoas têm medo de saber a vontade de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque, de alguma forma, poxa vida, eu gostaria tanto que Deus fizesse a minha vontade, não é verdade? E às vezes, meus irmãos, o receio de eu dobrar os meus joelhos, né? Eu sempre uso essa expressão num tom de brincadeira de que nós muitas das vezes dobramos nossos joelhos e ficamos com medo de falar assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Nós primeiro, meus irmãos, damos aquela lista para Deus, Senhor, faz isso, faz aquilo, abre a porta de emprego, prospera a minha vida, me dê saúde, me dê um carro, me dê uma casa, me dê um marido, me dê uma esposa, né? E alguma coisa você pede para Deus. Só que você fica com aquele medinho de falar assim, mas Senhor, seja feita a sua vontade. Porque, meus irmãos, bate aquele receio de falar assim, poxa vida, e se a vontade de Deus não for essa aqui, como que nós vai ficar? Mas, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, que o viver para Cristo é, a minha vida, ela é vivida de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, se eu estou preso, o apóstolo Paulo dizendo, é porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu estando preso ou livre, de alguma forma, isso cooperará e isso contribuirá para o progresso do Evangelho. E eu disse em alguns cultos anteriores, meus irmãos, de que se o apóstolo Paulo não estivesse preso, não fosse preso nessa prisão em Roma, seria muito difícil, queridos amados, os soldados romanos ouvirem o Evangelho de Cristo. Por isso que eu digo, queridos irmãos, que Deus, Ele muitas das vezes nos coloca em circunstâncias difíceis para proclamar o Evangelho dEle lá onde você está. Deus, meus irmãos, muitas das vezes Ele permite com que pessoas se aproximam de nós, para que nós possamos falar do Evangelho a essas pessoas. Uma segunda aplicação, meus irmãos, é que isso é ser cristão. É ter uma vida para Cristo. O restante, meus irmãos, é secundário. É você fazer até as coisas mais simples visando a Cristo. Será que nós temos feito isso, meus irmãos? Devemos nos perguntar a nós mesmos, como está o meu viver diário? O que eu faço tem glorificado a Cristo? Será que as pessoas veem Cristo em minhas atitudes? Em casa, no serviço, no convívio com o meu próximo? Meus irmãos, se o microfone fosse aberto aqui nessa noite, para que as pessoas lá de fora falassem um pouco de você, o que será que essas pessoas falariam?
Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que ele vivia uma vida baseada na vontade de Deus, em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, tudo que eu faço para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, trabalhemos, mas trabalhemos para a glória de Deus. Ensine os seus alunos, mas ensine para a glória de Deus. Atenda aos seus clientes, mas atenda os seus clientes para a glória de Deus. Até mesmo lave uma louça, uma roupa, até o serviço mais simples, faça isso visando a glória de Deus. Porque, meus irmãos, uma coisa é eu dizer que eu sou cristão. Como eu disse pela manhã, existe o cristão teórico e existe o cristão prático. Ou seja, o cristão teórico é aquele que você olha e ele fala assim: não, Adilson, eu sou cristão, né? Eu vou à igreja todos os domingos. Só que as atitudes dessa pessoa não correspondem com aquilo que ela diz que é. Agora, um cristão, meus irmãos, que tem uma atitude de cristão, é aquela pessoa que fala pouco, mas você vê Cristo nas suas atitudes. É aquela pessoa que ela é de poucas palavras, mas as suas atitudes, o sol da justiça de Cristo Jesus, brilha no rosto dessa pessoa. Portanto, meus irmãos, façamos as coisas baseadas na vontade de Deus. Só que não para por aí. O apóstolo Paulo diz assim: olha, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Meus irmãos, eu bolei uma pergunta em cima disso, e baseado no texto, o próprio texto bíblico me deu essa resposta. A pergunta é assim: como podemos estar alegres, sabendo que a qualquer momento eu não viverei mais? Como que eu posso estar alegre, sabendo que hoje eu posso estar vivo, mas amanhã eu posso estar morto? Meus irmãos, será que isso não poderia deixar o apóstolo perturbado? Nós encontramos, meus irmãos, e a grande maioria das pessoas sempre tem aquele medinho, né, de: eu não queria morrer. Será que eu vou morrer? Né, e aquela coisa dura e tal, o que vai acontecer? Meus irmãos, a visão bíblica de morte para o cristão, ela na verdade é lucro. Essa palavra lucro, no seu sentido original, meus irmãos, significa receber um grande benefício. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o morrer para mim é um grande benefício. Rapaz, eu olho para essa palavra, eu começo a rir, meus irmãos, porque você vai entendendo a visão bíblica que está passando para nós. E a única expressão que dá na gente é dar risada. Porque fala: mas meu Deus, como assim? Nós estamos vivendo em dias onde o que as pessoas mais têm medo é de morrer. Hoje nós estamos tomando todos os cuidados, né, o distanciamento, o uso de máscara e assim por diante. Mas tem pessoas, meus irmãos, que só no olhar, ela acha que vai transmitir o vírus, ela não olha mais para você. Ela cumprimenta de cabeça baixa, é um negócio meio diferente. Meus irmãos, nós vamos entender de que o olhar das pessoas aí fora é um olhar de medo. E eu tenho certeza que os irmãos já têm passado por isso no seu dia a dia. Você conversa com as pessoas que outrora conversavam, né, alegre, feliz, agora são pessoas que estão com medo. São pessoas que olham para a situação e ela fala assim: meu Deus, eu estou com medo de morrer. Oh Senhor, se eu morrer, o que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos, da minha esposa, ou do esposo? Meus irmãos, mas a visão bíblica de morte é que a morte, ela é um benefício para o cristão. Como assim, pastor Anderson? Meus irmãos, gostaria de explicar um pouco melhor isso. Em outras palavras, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que a morte, ou melhor dizendo, o túmulo. Por que a morte era um grande benefício para o apóstolo Paulo e também deve ser para nós? É porque o túmulo promoveria o apóstolo Paulo à glória. Meus irmãos, a figura que eu vejo deste grande homem de Deus é a figura de alguém que eles vive uma vida com os olhos focados na eternidade. É o homem que está com seu corpo aqui na terra, mas a sua mente lá no céu.
Ao ponto, meus irmãos, de ele dizer assim: olha, se eu morrer hoje, isso vai ser um grande benefício para mim. Porque eu sei que quando a tampa do caixão fechar, quando os meus olhos fecharem aqui, eles se abrirão e eu vou encontrar com Jesus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Meus irmãos, isso explica a sua atitude, a atitude do apóstolo Paulo quando ele fala sobre isso. E meus irmãos, segundo eu faço eco a grandes estudiosos da palavra de Deus, que eles aplicando essa palavra às suas igrejas, eles dizem assim, que o melhor dia da vida de alguém, ou da vida de alguém que serve a Deus, é o último dia. Como assim, pastor Anderson? Queridos, para aqueles que verdadeiramente servem a Deus, para aqueles que creem que Deus está no controle de todas as coisas, para aqueles que se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, ele chega nessa mesma conclusão, de que o melhor dia da sua vida é o último dia. Esse sim, meus irmãos, deve ser um motivo para se alegrar. Saber, meus irmãos, que a nossa maior vitória será quando nos encontrarmos com Cristo. Nós, meus irmãos, como nos diz Efésios capítulo 1, somos abençoados com toda sorte de bênçãos, aqui na terra. Mas, meus irmãos, a nossa maior bênção será quando nós encontrarmos com Jesus no céu. Meus irmãos, a nossa maior vitória será quando nós abrirmos os nossos olhos e olhar para o nosso corpo e ver assim: poxa vida, eu não estou mais com aquele corpo sujeito às fraquezas, sujeito às enfermidades. É você olhar, meu querido irmão, e ver que você tem a eternidade inteira para viver juntamente com Cristo num corpo que aonde no céu não entrará doença, no céu não entrará coronavírus, no céu não entrará, meus irmãos, corrupção. É você olhar para todos os lados e você viver eternamente alegre. Era isso que causava alegria no apóstolo Paulo, e isso deve causar alegria em mim e você, meus irmãos, de que, olha, o melhor dia da minha vida, não é quando eu comprei o meu carro, quando eu comprei a minha casa, ou quando, se alguém que está me assistindo, arrumou um casamento, ou, sei lá, foi promovido no serviço, ou ficou rico, muitas pessoas dizem: olha, o melhor dia da minha vida é quando aconteceu isso, isso e isso. Mas, meus irmãos, a visão bíblica de melhor dia é quando chegar o último dia. Pastor Anderson, me prova isso, como que é isso, como que funciona isso? É só você olhar para a história da igreja, meus irmãos. Quando você olha para a história da igreja, você entende por que os mártires morriam com um sorriso nos lábios. E olha que a morte naquela época não era uma morte tão bacana, como nós sempre trazemos para os irmãos relatos históricos de como era a vida dos primeiros cristãos. As perseguições que aconteciam naquela época, no século I e século II depois de Cristo, meus irmãos, não era como hoje, que hoje nós temos liberdade para cultuar, liberdade de expressão. Meus irmãos, naquela época as pessoas, se soubessem que você era um cristão, você era preso. Se você não negasse Jesus, você era espancado. Se você ainda assim permanecesse não negando Jesus, você começava a ter parte dos seus membros dilacerados, cortados. E quando os algozes viam que não tinham mais jeito, você simplesmente ou era jogado às feras no Coliseu, ou você servia de tocha humana, como foi no caso de Nero César, que pegou os cristãos e fez como tocha para iluminar o jardim do seu palácio. Ou você, meus irmãos, pode também ver a história de um homem chamado Sanctus, na qual ele, quando as pessoas, os soldados, os algozes perguntavam: olha, negue a Jesus, e ele simplesmente dizia assim: eu sou um cristão. Eu sou um cristão. E nisso ele
passou por duas fileiras, né, de açoites, e não contente, as pessoas montaram ali, né, as pessoas tinham uma criatividade muito grande, fizeram uma cadeira de ferro, né, e colocou o braço embaixo e fez com que ele sentasse nessa cadeira, ao ponto de ele ter a sua pele dilacerada e também morrer. Mas, meus irmãos, em todas as histórias, se você quiser conferir, confira, por favor. Em todas as histórias, relatos históricos sobre os mártires, vocês sempre vão ver que um estava cantando, outro estava sorrindo, outro estava adorando a Deus. Por que isso, meus irmãos? Porque eles sabiam que o melhor dia da vida estava bem próximo. Porque eles sabiam que o último sofrimento seria aquele, e que após isso, vida eterna com Deus. Amém, meus irmãos? É você ter a certeza da salvação. É você saber que você vai fechar os seus olhos aqui e será aberto no céu. Devemos nos perguntar, meus irmãos, por que o medo de morrer? O poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Será que o medo de morrer está em você não entender essa realidade? Os irmãos aqui disseram, né, que os irmãos não estão vendo, mas os irmãos disseram que não tem medo de morrer, mas e você que está me ouvindo? Por que o medo de morrer? Será que o medo de morrer está em você porque você não está entendendo essa realidade de que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus? Será que os tesouros dessa terra são melhores que os tesouros celestiais? Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não quero morrer porque eu quero viver mais um pouco aqui, eu tenho projetos, eu tenho sonhos. A pergunta que a própria Escritura nos faz, o próprio Jesus fala isso no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que os nossos olhos, nosso tesouro deve estar colocado nos tesouros celestiais. E eu tiro uma pergunta baseado nisso. Será que os tesouros dessa terra são melhores que os tesouros celestiais? Meus irmãos, nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. E o desejo de encontrar com Cristo deve arder em nosso coração. Este é o meu apelo para a igreja do Senhor nessa noite, para você que está me ouvindo. Entenda uma coisa, que o seu maior desejo deve ser o desejo de encontrar Jesus Cristo. Para que nós venhamos resumir isso, meus irmãos, eu bolei um quadro, onde nós vamos resumir toda essa parte, tá? Já apareceu na tela de vocês aí. Para os irmãos que estão vendo aqui, eu vou mandar depois no grupo, tá? Mas não fiquem tristes, né? Que eu vou mandar para vocês. Meus irmãos, eu bolei um quadro porque a situação do apóstolo Paulo estava paralela à nossa nos dias de hoje. Um pequeno paralelo. Não estava igual, mas paralelamente estão parecidas. Por quê, meus irmãos? A situação de Paulo era duas. Ou ele morria, ou ele vivia. Se ele morresse, é igual estar com Cristo. Se ele vivesse, ele levaria pessoas a Cristo. Essa era a alegria de Paulo. Se fôssemos resumir, meus irmãos, todo esse trecho que nós lemos, né, do versículo 19 ao 26, eu resumiria dessa forma. E eu responderia para você assim, olha, é por isso, eu chegaria à conclusão de que é por isso que o apóstolo Paulo vivia alegre. Porque ele via na morte motivo para alegria, porque ele estaria com Cristo, mas também ele estava vendo de que, olha, mas se eu viver, eu ainda vou continuar cooperando para o progresso do Evangelho. Olha só a nossa situação, meus irmãos. A nossa situação está mais ou menos assim. Coronavírus. Né? Das duas, uma. Ou o coronavírus te levará para Cristo, ou o coronavírus ele fará com que o seu coração venha se sensibilizar em falar do Evangelho a outras pessoas. Essa deve ser a nossa alegria, meus irmãos.
Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: aproveite todas as circunstâncias, estejam alegres, porque se vocês morrer, vocês vão estar com Cristo, que é muito melhor. Mas se vocês não morrer, viva uma vida para Deus, propague o evangelho, compartilhe a palavra de Deus com as pessoas. Pode voltar para mim, Adilson, por favor. Depois, se você quiser um print disso, pede para nós vamos dar para você, tá, meus irmãos? A pergunta final não é se vou viver ou morrer, mas a pergunta é: enquanto estou vivo, o que eu estou fazendo? Meus irmãos, essa pandemia devia causar em nós coragem. Essa pandemia, meus irmãos, deveria causar em nós intrepidez, ousadia, encorajamento. Meus irmãos, quantos não são os nossos amigos ou colegas que estão precisando de uma palavra de Deus nesse momento de pandemia e nós estamos simplesmente calados? Nós não estamos cumprindo o nosso papel como cristão. Queridos ouvintes, eu disse alguns domingos atrás e volto a repetir: nunca houve um momento melhor na história do que você propagar o evangelho perante uma tragédia. Segunda Guerra Mundial, as pessoas, elas vinham a rodo para a igreja, procurando pastores, pregadores para falar do evangelho. 11 de setembro, na queda das Torres Gêmeas, as igrejas, elas teve um crescimento gigantesco, porque as pessoas entendiam de que, olha, eu não consigo viver mais sem Cristo Jesus. Pandemia do coronavírus, quantas pessoas não estão vindo para Cristo Jesus? Quantas pessoas não estão sensíveis, meus irmãos? E nós estamos simplesmente com os nossos lábios fechados. Meus irmãos, a pergunta, e eu volto a repetir, não é se vou viver ou morrer, mas enquanto estou vivo, o que eu estou fazendo? Será que eu tenho feito alguma coisa para o progresso do evangelho? Ou será que eu estou com tanto medo que eu não consigo falar nem de Jesus para alguém? Ah, meus irmãos, como eu gostaria que nós tivéssemos essa perspectiva do apóstolo Paulo nas nossas vidas, correndo pelas nossas veias. Ah, meus irmãos, o meu desejo é que você nessa noite venha sair daqui encorajado. É você, diante de todas as medidas que devem ser tomadas, é você olhar para alguém e proclamar o evangelho de Cristo Jesus a essas pessoas. É você dizer para as pessoas que estão sem esperança: olha, ainda tem uma esperança em Jesus Cristo. É você olhar para as pessoas e falar assim: olha, eu conheço alguém que, se você depositar a sua esperança nele, ele não o abandonará, e esse alguém é Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, nós devemos tomar uma postura diferente. Mas em último lugar, queridos, para a gente encerrar, nós devemos nos alegrar em ver o progresso do próximo. Isso está no versículo 22, a parte B, até o versículo 26. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas eu vou aqui discorrendo de acordo com algumas palavras aqui que nós vamos pensar desse texto. Meus irmãos, a impressão que nós temos aqui, no versículo 22, a parte B, diz assim: já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, ou permanecer vivo. Meus irmãos, em outras palavras, eu gostaria que os irmãos imaginassem comigo o apóstolo Paulo numa estrada estreita. Diante dele, na sua esquerda tem um muro e na sua direita outro muro. Pelo fato da estrada ser estreita, ele vai, de alguma forma, ele vai se esbarrando de um lado ou de outro. Esse é o sentido dessa palavra. Esse, meus irmãos, é o grande dilema do apóstolo Paulo, alguns estudiosos vão dizer. Porque, meus irmãos, o dilema dele é: olha, eu não sei o que eu escolho agora. O meu desejo é partir, estar com Cristo. Mas, por causa de vós, nós já vamos aplicar isso, os irmãos vão entender por que ele diz isso.
é melhor com que eu permaneça ainda vivo. Em outras palavras, meus irmãos, nós vamos ver de um lado partir e estar com Cristo, do outro ficar e cooperar no progresso e alegria de seus irmãos. Essa palavra partir, no grego, quer dizer analuo, que significa o que, meus irmãos? Soltar as amarras de qualquer coisa. Tem a ver, meus irmãos, com aquele marinheiro, né, que ele senta no seu barquinho, e ele tem a sua corda amarrada na doca, né? E para ele partir, remar, né, para o seu destino, ele tem que pegar, soltar a corda e partir. Um outro significado, meus irmãos, é aquele soldado que ele está acampado na floresta, mas chegou o momento dele levantar acampamento e partir para ir embora, ou para ir para outro lugar. Este era o desejo ardente de Paulo, em outras palavras, olha, o meu barco está pronto para partir. Eu gostaria muito de soltar a corda aqui deste mundo e ir embora. Eu gostaria muito de levantar acampamento deste mundo e entrar na minha morada celestial. Mas, meus irmãos, o apóstolo, pelo bem da igreja e abrindo mão do seu desejo maior, ele abre mão do que é melhor para si mesmo, para fazer aquilo que é necessário. Meus irmãos, é a nossa luta entre fazer o que eu quero e o que é melhor para os outros. Eu dei um exemplo aqui de manhã, meus irmãos, para a gente encerrar, que vai exemplificar bem, tá? Mas bem mesmo. Meus irmãos, todos nós, principalmente nesse período de pandemia, né, que nós não estamos podendo se reunir com os nossos irmãos, mas a gente tem, na verdade, nós só paramos, né, os irmãos estão de prova aqui na nossa igreja, de sempre estar se reunindo com os irmãos. Nós paramos devido à pandemia, né, então está todo mundo se prevenindo. Mas nós tínhamos esse hábito, né, de um domingo fazer um churrasco na casa de alguém e tal por diante. Meus irmãos, se fosse perguntado para os irmãos aqui na nossa igreja, também para você que está me ouvindo, quem não tem um desejo de comer uma picanha todo final de semana? Poxa vida, quem não tem um desejo, né, de, sei lá, de fazer alguma coisa que, nossa, causa uma alegria no meu coração? Mas, meus irmãos, uma coisa é eu desejar comer uma picanha todo final de semana. Outra coisa é eu ter necessidade de me alimentar, independente do que seja a mistura. Ou seja, meus irmãos, é um exemplo bem claro e bem prático para você entender. Uma coisa, meus irmãos, é eu ter o desejo de fazer alguma coisa. Outra coisa é esse desejo ser suprimido pela necessidade de algo maior e melhor. Essa era a intenção do apóstolo Paulo. Queridos, a pergunta que nós devemos fazer é: o que é mais necessário para a minha família? Será que o que tem sido colocado em prática em sua vida e de sua família é o que você quer ou é o necessário? Qual é o bem maior para o ministério e expansão do evangelho? Meus irmãos, precisamos estar dispostos em sacrificar nossos desejos pessoais em benefício de outros. Meus irmãos, o fato de nós virmos aqui à igreja todos os domingos e trazer aos irmãos sermões como esse, é uma necessidade, não é um desejo. Não é algo que nós desejamos, é algo que nós necessitamos. Nós necessitamos nos alimentar da palavra de Deus. E nós, como pregadores da palavra de Deus, nós devemos pregar todos os desígnios de Deus, como o apóstolo Paulo nos diz na sua primeira carta aos Coríntios. Independente qual seja o tema ou assunto, é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é necessário para mim e é necessário para nós. Em outras palavras, meus irmãos, nós devemos estar dispostos em sacrificar os nossos desejos pessoais em benefício de outros. É nós fazermos o nosso melhor, meus irmãos, não para o nosso próprio benefício,
mas tendo como alvo último, visando o benefício dos outros irmãos. Por quê, queridos amados? O apóstolo Paulo, ele chegou a essa certeza. Ele vai dizer assim no final do versículo 25, no começo, perdão: e convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós. Essa palavra, meus irmãos, convencido, em outras palavras, é convencido por um forte argumento. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele sabia, né, olhando para o seu quadro histórico aqui, de prisioneiro, ele sabia que a sua prisão tinha grande possibilidade de resultar em liberdade. Ele chegou à conclusão de que, olha, né, na verdade a prisão dele foi uma armação dos judeus ali e tal. Então o apóstolo Paulo não estava contra o Estado, o apóstolo Paulo estava tudo bem. E o apóstolo Paulo chega à seguinte conclusão: olha, eu estou convencido que ainda não é a minha hora. Mas quando ele escreve a carta de 2 Timóteo, né, depois que ele é solto, depois ele é preso novamente, e essa é a sua última prisão, e dali ele vai para ser decapitado. Mas quando ele está nessa prisão, ele foi solto. Quando ele foi solto, meus irmãos, ele não estava preocupado, né, em tirar satisfação com as pessoas que estavam falando mal dele, com as pessoas que estavam denegrindo a sua imagem. Pelo contrário, meus irmãos, ele estava convencido de que ele permaneceria com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Em outras palavras, meus irmãos, esse é o propósito disso, meus irmãos, era o progresso dos irmãos. Se ele sair da cadeia e viver, isso servirá para que ele contribua para o crescimento espiritual dos irmãos. A pergunta para nós é, queridos, o que nós temos feito para o progresso espiritual do nosso próximo? Nossa alegria, meus irmãos, deve ser em ajudar os irmãos a estarem mais próximos e parecidos com Jesus. Meus irmãos, a minha maior alegria é eu ver os meus irmãos em Cristo, sabendo que nós estamos enfrentando, né, essa pandemia e vivendo todo esse normal, né, de uma forma um pouco adequada, um pouco readequada, podemos dizer assim. Mas os irmãos, eles pegam e falam: não, vamos cultuar a Deus, porque eu sei que de alguma outra forma eu vou ser enriquecido pela palavra de Deus. Meus irmãos, é você conhecer as Escrituras e fazê-la conhecida entre os irmãos. O crescimento na vida cristã é internalizarmos a palavra de Deus em nossos irmãos, porque isso resultará na glória de Deus, queridos amados. E aqui eu encerro com as minhas palavras. Uma coisa é eu ver um irmão meu, ou quem sabe minha filha, progredindo na escola, mais futuramente, se assim Deus permitir, na faculdade, sendo uma boa profissional, e assim por diante. Mas, meus irmãos, a minha maior alegria não deve estar nisso. A minha maior alegria é saber assim: olha, a minha filha, ou o meu amigo, ou o meu irmão, ele é um excelente profissional, mas ele é um servo temente a Deus. Porque, meus irmãos, não adianta nada nós investirmos na nossa carreira pessoal, profissional, e esquecer, meus irmãos, de que a nossa carreira não nos levará para o céu. O que nos levará para o céu é a nossa vida com Deus. Portanto, meus irmãos, que nós venhamos olhar para as pessoas ao nosso redor, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, e de alguma forma contribuir para o progresso do Evangelho na vida deles, contribuir para o crescimento espiritual na vida deles. Meus irmãos, o mundo está cada vez pior, e só permanecerá de pé aqueles que olharem para a atual situação e saberem viver que, aconteça o que acontecer, o nome de Cristo será glorificado. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Sabe, meus irmãos, eu fiz uma pergunta para os irmãos aqui de manhã, e eu vou fazer a pergunta para os irmãos aqui. Os irmãos lembram o que aconteceu há 2 dias atrás? Quem acompanha os jornais aqui vai saber um pouco mais sobre isso. Algo que é inédito aconteceu no nosso Brasil. 2 coisas aconteceram no nosso Brasil que foi algo inédito.
quando nós iríamos enxergar e ver de que o Brasil seria acometido por um tornado? O que aconteceu lá em Santa Catarina? Aqui pertinho de nós, aqui, região de Marília, tempestade de areia, de vento, né? Aquele poeirão vermelho no céu, deu nos telejornais. Meus irmãos, isso é algo inédito no Brasil. É coisa que você perguntasse há 10, 15 anos atrás, as pessoas falassem, imagina, o Brasil é um país tropical, o Brasil não tem tornado, o Brasil não tem essas coisas. Nós estamos olhando para o quadro da saúde do Brasil, e você que está me ouvindo, escute bem, que essa palavra também é para você. Nós estamos olhando para o nosso cenário brasileiro, e nós não sabemos para onde olhar mais. Quantos concordam comigo, digam amém. Você olha para a saúde, você não sabe. Se está assim, se está assado, né? Se a curva desce, sobe. Se a vacina vai vir da Rússia, se vai vir dos Estados Unidos, do Brasil, da China, não sabe o que está acontecendo. Essa é a realidade. Nós olhamos para o quadro político, você não sabe também. Poxa, e agora? É isso ou é aquilo? É para a direita ou é para a esquerda? Nós olhamos para o quadro cultural, leis estão sendo promulgadas e também, vamos dizer assim, reformuladas, né, remodeladas, infringindo conceitos básicos das Escrituras Sagradas. Nós estamos olhando para a natureza. A natureza está mostrando, e todos esses cenários, meus irmãos, Jesus, ele não disse quando seria a sua vinda, mas uma coisa que ele disse com certeza, olha, olhe para os sinais. Os sinais vão dizer de que eu estou perto para buscar a minha igreja. Se Cristo buscasse a sua igreja hoje, você estaria preparado para ir morar no céu com Cristo Jesus? Se Cristo Jesus nos buscasse hoje, você poderia dizer com o apóstolo Paulo, olha, morrer para mim é lucro, é benefício, porque eu estou cumprindo o meu papel como cristão aqui nessa terra. Ou será que tem alguma coisa que está te prendendo aqui nessa terra? Que ao invés de você ter alegria, né, em uma possível morte, que você estará com Cristo Jesus, você tem medo, você tem terror. Você procura encher a sua vida de coisas, tentando se iludir, achando que essas coisas vai poder trazer a alegria que você precisa. Queridos ouvintes e queridos irmãos que aqui se encontram, independente das circunstâncias, nós devemos estar alegres. Por quê, pastor Anderson? Em primeiro lugar, porque o meu descanso está nas mãos e nos braços soberanos de Deus. Por quê, pastor Anderson? Porque eu sei que de alguma ou de outra forma, eu serei livre. Ou livre para anunciar o evangelho, ou livre deste mundo corrupto e pecaminoso. Livre desse corpo sujeito às enfermidades, sujeito à velhice. Mas, meus irmãos, se nós não morrermos, nós devemos cumprir o nosso papel como cristão, que é cooperar no amadurecimento e cooperando no crescimento espiritual dos nossos irmãos. Só assim, meus irmãos, se nós olharmos para esses passos e cumprir eles, nós poderemos encontrar alegria em todas as circunstâncias. Amém, meus irmãos? Curvemos as nossas cabeças.